E aí, galera? Vamos lá agora com o nosso vídeo de perguntas e respostas. Primeira pergunta é, na verdade, uma pergunta da semana passada. Desculpa que eu não tinha visto, mas vou responder agora com uma primeira. É normal ter dois microclimas dentro da tenda? Acima das folhas está 26 graus Celsius e 65% de umidade. Só que embaixo está 23 graus Celsius e 71% de umidade. Essa diferença seria por conta de circulação de ar. Então, isso é basicamente a definição do que é o microclima. Sempre a gente vai tentar manter um clima certo, né, dependendo da fase da planta. Nessa situação, provavelmente na vega, você está tentando manter 26 graus Celsius, 65%. Só que é impossível você conseguir manter isso consistente na tenda toda, por mais que seja o objetivo, né? Ter um ambiente bem homogêneo. Só que embaixo da folha, né, você vai ter uma situação que a transpiração está mais alta e por conta dessa evaporação você vai ter uma temperatura menor, né? Não vai ter a radiação direto da luz, ainda mais se você está utilizando o HPS. Então vai ter, né, certos fatores que vão impedir que aquela clima naquele local seja igual ao que você está tentando manter na tenda em geral. Sim, aumentando a ventilação ou, né, tentando arrumar a ventilação para tentar manter um clima mais homogêneo possível, é uma das melhores soluções para isso. Mas isso é completamente normal, né? Você vai esperar realmente que existe algumas pequenas diferenças e eu não diria que isso seria fora do que você consideraria normal encontrar embaixo da folha. Próxima pergunta. Eu vi que na aula sobre vegetativo, a hora que você falou sobre nutrição, que já inicia a vega com esse alto, depois baixa na flora, será que eu entendi errado ou sempre fiz errado? Porque eu inicio a vega com EC de 600 e vou subindo, inicio a flora em medida de 1800 a 2000 e subo até 2800 na quinta semana, depois vou descendo. Estou fazendo errado? Então, não diria necessariamente que está fazendo alguma coisa muito errado, mas a ideia é essa. Ah, no vegetativo, sim, você vai manter normalmente um EC mais alto do que você vai manter no início da flora. Agora, isso não quer dizer que você vai iniciar uma semente com um EC alto, mas sim uma planta, né, que você está vegetando algumas semanas antes de ir para a flora. Você está utilizando normalmente um EC, na minha experiência, por exemplo, de 2.4 a 2.6. Quando você inicia a flora, você quer baixar, você quer baixar o EC, você quer criar um estímulo generativo, basicamente você quer criar uma deficiência inicial na planta, que vai criar um estímulo que vai aumentar a quantidade de bracts que a planta pode produzir durante essa fase de diferenciação na segunda semana. Então, talvez você está perdendo uma oportunidade que você poderia, né, capitalizar se você fizesse isso. Sempre eu já percebi na minha carreira que no início da flora existe um grande benefício em baixar o EC. Antigamente eu falava do flush inicial, já quando você colocava a planta para florir, mas hoje em dia eu procuro fazer isso mais durante a transição da primeira para a segunda semana. Próxima pergunta. Já vi muitos gringos falando sobre os fertilizantes da Athena. Queria saber se você já usou e se realmente entrega resultados melhores que o Plant Prod. Sim, bastante gringo fala na internet sobre, mas é em bastante parte, grande parte marketing. Eu não vejo nenhuma grande diferença entre o produto deles ou qualquer outra marca. A gente já testou na empresa a linha deles contra várias outras linhas e nunca vimos alguma diferença significante entre elas. Então, eu não vejo nenhum benefício em trocar de qualquer nutriente que você está utilizando e que está tendo resultado, né? Eu não acredito necessariamente que existe alguma marca que seja melhor do que a outra. É o que ah, né, você prefere em termos do programa e, né, o que
você tem acesso, tudo mais, mas em termos de resultado, eu não acredito que você vai ver um resultado melhor com a Athena do que com Plant Prod. Próxima pergunta. Sobre controle de praga. Eu sempre usei Spinosad sem saber que era prejudicial à saúde. A Bameticina também é? Então, os dois produtos são proibidos em cannabis aqui nos Estados Unidos. A abametacina é um agrotóxico, então, tipo, em geral, é mais óbvio por qual isso seria proibido. Agora, Spinosad é um pouco mais controversial, né, no sentido que ela é aprovado para uso orgânico, mas só para produtos que vão ser ingeridos, produtos que vão ser queimados e fumados. Existe um perigo em que os subprodutos, quando você queima ela, são muito mais tóxicos do que o spinosad em si, que né, é um tóxico sistêmico que vai entrar no sistema da planta, ela é assimilada nos tecidos da planta e por isso mesmo, né, fica muito difícil você eliminar esse componente da planta quando você coloca no substrato ou passa na folha. Próxima pergunta, também sobre pragas. Além do enxofre, tem algum outro preventivo que eu posso usar toda semana para evitar pragas no Vega e na Madras? E sim, na verdade, tem várias coisas que você pode fazer. Na verdade, se a gente enfrentar esse problema do ponto de manejo de pragas integradas, né, o MPI, a gente vai primeiro fazer a exclusão, né? O que a gente pode fazer nesse sentido, tentar evitar que a praga entre no grow, isso é sempre primeiro. Depois a gente vai fazer qualquer manejo cultural que a gente pode fazer, então isso pode incluir remover pragas à mão, matar pragas na mão, colocar armadilhas, o que você pode fazer no ambiente para capturar os insetos, fazer basicamente sempre analisar, né, ficar de olho na sua planta, procurando pragas, também vai ser muito importante. Depois disso, qualquer biológico que você pode utilizar é importante, você pode incorporar também. Uma coisa que eu gosto de usar bastante são os nematóides. Tem várias espécies de nematóides que você pode utilizar, sempre pensando nas pragas que você normalmente encontra no seu grow. É o que eu vejo que como mais eficaz contra gnats e contra o trips, onde eu trabalho. A gente usa todo mês e na Vega é o melhor lugar para utilizar os nematóides também. Além dos nematóides, também tem vários outros insetos que você pode manter, né, uma população sempre, né, ativo, colocando mais todo mês, ou mês sim, mês não, mas sempre pensando, né, numa praga específica. Essa coisa de insetos predadores funciona muito melhor quando você já sabe, quando você já tem uma praga para controlar, pequenas populações, e você já sabe qual que é a praga. Se você colocar algum predador lá e não existir praga, ela simplesmente vai morrer de fome, normalmente. Ou tentar fugir daquele ambiente porque não consegue encontrar comida. Depois dos predadores, né, você começa a passar certos produtos, né, os mais orgânicos possíveis. Em termos de fungo, você pode passar água oxigenada. Também outros produtos que vão mudar o pH da superfície da folha. Então isso pode incluir produtos ácidos ou produtos básicos, que seriam os bicarbonatos. Podem ser utilizados na superfície da folha para alterar o pH da folha, ou muito para o básico ou muito para o ácido, para tentar evitar que o fungo desenvolve na folha. Além desses produtos, você também pode passar certos óleos, o óleo mineral horticultural, que a gente utiliza aqui também, é uma ótima opção, você pode passar semanalmente. É um pouco pesado em termos de como ela pode afetar o estomata, então eu tento evitar usar semanalmente, mas é um produto que eu já vi vários growers utilizando semanalmente. Também azadirachtina
é uma opção que você pode passar semanalmente, tranquilamente na planta, ainda mais na vega. Além disso, as piretrinas, desde que elas não contenham nenhum adjuvante, que vai estender a meia-vida dela por muito tempo. Tem algumas piretrinas que têm meia-vida de 7 dias ou menos. Essas são as melhores e também seriam os produtos mais fortes que eu recomendaria para ser utilizado em cannabis. Também existe óleo NEM, só que eu prefiro utilizar o óleo mineral horticultural do que o óleo NEM. E os outros principais ativos do óleo NEM seria basicamente o azadirachtina, que eu também prefiro utilizar de uma forma mais purificada do que só no óleo NEM em si. Como faço para saber se um veneno é sistêmico ou não? Li que o óleo NEM pode ser absorvido pelas plantas. Isso torna ele sistêmico? Então, normalmente, se você olhar o rótulo do produto, identificar o principal ativo, pesquisar ela, você vai ver se ela tem ação sistêmica ou ação de contato. Esses são os dois principais. Então, um produto sistêmico, também as características dela normalmente vão ser, você vai aplicar ela muitas vezes na raiz, mas também pode ser aplicado na folha. Vai ser absorvido pela planta e vai basicamente ser assimilado nos tecidos da planta ao longo de muito tempo. Ela vai manter também na circulação vascular da planta por muito tempo e continuar se assimilando dentro dos tecidos dela, normalmente ao longo, né, a quantidade de tempo que ela existe dentro da planta, que normalmente pode ser meses a anos. Então, por conta disso, você tem uma necessidade de aplicá-las com uma muito baixa frequência. Normalmente, esses produtos você utiliza tipo uma vez a cada 6 meses. Então, se você está utilizando um produto que tem uma recomendação de uma vez a cada 3, 6 meses, cada 12 meses, provavelmente ela tem uma ação bem estendida, que provavelmente inclui ação sistêmica. Então, tente evitar esses produtos, porque até várias gerações depois a gente consegue normalmente detectar esses produtos sistêmicos na planta, né? Até cortando o clone, umas 2, 3, até 4 gerações depois, às vezes a gente consegue ainda detectar níveis né, de tóxicos sistêmicos que foram diluindo aos poucos, mas mesmo assim a gente conseguiu encontrar em níveis elevados várias gerações depois. Então é por isso mesmo que a gente tenta evitar qualquer produto sistêmico. Os outros produtos sempre são os de contato, então ela tem que ter uma ação de contato que você tem que atingir basicamente, né, aquele inseto para você conseguir ter alguma ação nela. Existem poucos produtos, mas existe sim, que nem o BT, que você passa na planta e o inseto tem que comer aquele produto em cima daquela planta, não é absorvido dentro da planta. E se chover, por exemplo, você tem que reaplicar o produto. Um produto sistêmico, mesmo se chover, ela já foi assimilada dentro do tecido da planta, então você não tem essa necessidade de reaplicar depois de chuva. Próxima pergunta. Comprei enxofre 99% de concentração e solúvel 100%. Posso usar quantas gramas por litro? A embalagem recomenda 2 a 5 gramas para tomates, 2 a 3 gramas para flores. Então, minha recomendação é começar com 2 gramas, já que essa é a faixa mais baixa nas duas situações, e já vai daí em diante. Normalmente não precisa de uma taxa muito alta para funcionar como preventivo. Então, começa com as 2 gramas por litro para começar. Próxima pergunta, tem uma barra de LED Full Spectrum sobrando. Posso colocar embaixo da planta? Qual o ppfd máximo? Quantas horas por dia? Então sim, você pode, mas normalmente você colocaria somente na flora depois que a copa já tenha fechado completamente. Então isso quer dizer que você não veja mais penetração de luz no fundo da tenda, né? Então você está com a intensidade de máximo de luz em cima, não está penetrando até a parte de baixo da planta ou o fundo da tenda, então você está escuro embaixo. Então aí você coloca aquelas barras de LED e você acende. Agora, ppfd máximo, você quer no máximo 300 ppfd, mas de preferência entre 100 a 200, 250 ppfd.
Então ela tem que ser bem fraca mesmo. E também a quantidade de tempo você vai manter no mesmo esquema de 12 horas por dia. Então, né, se a planta está na flora já, a luz em cima está 12 horas, você vai imitar, fazer igual, colocar 12 horas por dia acesa, 12 apagada. Normalmente começa só a precisar mesmo depois da terceira semana, que nem eu falei quando a copa realmente fechou. Próxima pergunta. A regra automática. Qual é o tempo máximo que podemos demorar para fazer o flush? Maior vazão de gotejador que encontrei é 20 litros por hora, que na minha opinião é grande demais. É desnecessário, pelo menos. A planta pode ficar 30 a 40 minutos direto recebendo rega, ou devo procurar algo com mais vazão? Então, é impossível você afogar a sua planta com excesso de volume em uma rega só. Agora, a questão de tempo. Eu já vi flushes demorar mais de uma hora e a planta não ter nenhum problema. O fator importante é que a planta vai secar depois daquela rega. É impossível afogar a planta também. Se fosse tão fácil afogar a planta, seria impossível a gente fazer cultivo de deep water culture, que a raiz basicamente fica imersa na água 24 horas por dia, sempre. E essa água, lógico, tem um teor de oxigênio dissolvido alto, porque esse é o outro fator importante, né? A raiz tem que ter oxigênio. Então você pode usar o volume necessário, né, dentro de uma janela razoável, que seria algumas horas ainda, desde que a planta consegue secar antes da próxima rega, que, né, idealmente não seja muito mais do que talvez alguns dias daquela rega que você fez. Próxima pergunta. Logo que transplanta para vega, não é interessante fazer um dryback para enraizar mais rápido? Sim. Depois de fazer o seu transplante, você quer regar bem, mas aí você quer deixar a planta secar um pouquinho, né? Um estresse de seca é um estresse generativo, raízes são órgãos generativos, então vai estimular a produção de raiz. Você não quer fazer um dryback muito pesado, lógico que vai machucar a planta, mas é muito comum você ter que esperar até 3 dias ou mais para regar sua planta depois de um transplante. Próxima pergunta. Quais são os primeiros sinais que a planta demonstra por queima de luz? Então, por queima de luz, normalmente, o primeiro sinal, a planta vai começar a ficar com a folha triste, caída para baixo, enrolada para cima e nos lados, vai ficar enrolado. Isso chama movimento epinástico da planta, tentando basicamente se sombrar da luz. O estomata vai fechar e você vai ver a planta talvez até amarelar se o estresse for muito alto. Depois vai queimar, né, na luz e você vai ver aqueles quadradinhos entre as veias de queimadura de luz que vai acabar necrosando a folha a algum ponto, né? Mas normalmente esse é o primeiro sinal. A planta fica com uma aparência realmente de bem triste, bem cansada e começa a enrolar a folha. Próxima pergunta. Diminuir a umidade relativa no ar ajuda a planta a transpirar mais? Navega logo após regar, posso abaixar a umidade para 50%, conforme que seca e irá aumentando até 65%. E não necessariamente, né? Se a planta detectar basicamente uma queda muito grande de umidade relativa, ela pode até começar a fechar os tomates. Então, isso vai, na verdade, talvez impedir a transpiração. Agora, se você realmente ajustar um pouquinho, é possível que deixar o ambiente um pouco mais seco pode realmente aumentar um pouco a taxa de transpiração. Mas o que eu recomendo mais, se você está querendo aumentar um pouco mais a taxa de transpiração, tenta aumentar um pouco a ventilação. É uma forma mais fácil de, tipo, ativamente puxar a água dos tomates. Também pode ter esse resultado, né, de talvez fechar um pouco os tomates, mas eu acredito que seja uma forma melhor para atacar o problema do que diminuir a umidade depois da rega. Próxima pergunta. Já fez o teste de levar mais de uma planta por vaso? Elas se ajudam ou competem? Competem? Então, mais ou menos. Eu já fiz produção no greenhouse, onde a gente estava fazendo produção em slab de coco, que basicamente é um tubo de coco, né,
que você coloca mais de uma planta, 2 ou 3 plantas por cada slab. E nessa situação, uma coisa ruim é que quando uma planta dava problema, você basicamente tinha que eliminar mais do que uma planta. Era difícil simplesmente cortar e retirar aquela planta. Também muitas vezes acabava passando a doença de uma para outra, ou se for um problema de rega, né, você acaba estragando 2 plantas em uma. Então, a gente nunca viu um benefício em plantar 2 plantas dentro do mesmo substrato. Sempre a situação em que o vaso é individual foi melhor. Próxima pergunta. Caso exagere na água oxigenada na rega, qual o sinal a planta irá expressar? Então, basicamente, se você exagerar um pouco na água oxigenada, você vai ver a planta mostrar um estresse geral, parecido talvez com um pH baixo demais, ah, mas né, depois de uns dias a planta talvez vai ficar com a folha meio caída, o talo meio avermelhado, mas sinais de estresse em geral, não vai ser nada assim, particular para água oxigenada. E é isso, galera. Valeu pelas perguntas, foram ótimas. Até a próxima. Valeu, é nóis.